Você já parou para pensar como e onde o significado de um texto bíblico é formado? Ao longo da história moderna da hermenêutica bíblica, essas duas questões de como e de onde o significado do texto bíblico é formado têm sido levantadas por diversos hermeneutas bíblicos e diferentes respostas têm sido dadas a essas perguntas. E recentemente eu estava lendo um capítulo sobre hermenêutica bíblica no livro O Novo Testamento em Seu Mundo, do N.T. Wright e do Michael Bird, e nessa obra, que em breve vai ter vídeo sobre ela aqui no canal, esses dois teólogos oferecem respostas a essas questões hermenêuticas, que são respostas que fogem um pouco do senso comum das respostas que os manuais mais antigos de hermenêutica bíblica traziam a essas perguntas. Por isso, meu objetivo nesse vídeo é expor esse capítulo do livro para vocês, mostrando como a perspectiva do Wright e do Bird lida com essas questões fundamentais sobre como o significado do texto bíblico é formado e onde a gente pode encontrar esse significado. Se você acha que a resposta deles é que o significado do texto bíblico se encontra na intenção do autor, eu já adianto que não é isso. Então fica comigo até o fim do vídeo para vocês entenderem de uma forma bem sistematizada e bem completinha a perspectiva desses dois grandes teólogos a respeito dessas questões hermenêuticas, e vocês vão ver que esse vídeo também vai servir como uma introdução à hermenêutica bíblica. Então, dito isso, sem mais delongas, bora pro vídeo. Bom, pessoal, então vamos lá. O Bird e o Wright começam esse capítulo mostrando que, ao longo da história moderna da hermenêutica bíblica, surgiram três grandes modelos hermenêuticos que tinham como objetivo principal explicar como que funciona o processo de formação do significado de um texto bíblico, que nada mais é do que buscar descobrir como e onde o significado de um texto bíblico é formado. O primeiro modelo defende que o significado de um texto bíblico se encontra no autor, o segundo modelo defende que o significado de um texto bíblico se encontra no próprio texto, e o terceiro modelo defende que o significado de um texto bíblico se encontra no leitor. E para o Bird e para o Wright, nenhum desses modelos é capaz de explicar satisfatoriamente como que funciona o processo de formação do significado do texto bíblico. Então, antes de expor a própria perspectiva deles, eles vão apresentar cada um desses três modelos hermenêuticos, mostrando como cada um deles falham em capturar plenamente como o significado de um texto bíblico de fato é formado. E a primeira perspectiva que eles apresentam e também criticam já é bem conhecida por nós, que é a perspectiva da intenção autoral. Pessoal, para essa primeira perspectiva, o significado de um texto bíblico é equivalente à intenção autoral. Ou seja, uma vez que a gente descobre que o autor bíblico estava buscando comunicar à sua audiência original, automaticamente a gente já chega ao significado do texto bíblico. Então, nesse modelo da intenção autoral, o significado de um texto bíblico é basicamente o seu significado histórico, ou seja, o que o autor original pretendia comunicar aos seus primeiros leitores. A ideia central aqui nessa perspectiva é que o texto bíblico possui um significado fixo que é descoberto quando a gente entende as intenções do autor no momento em que ele escreveu o seu texto. Por isso, nesse modelo hermenêutico da intenção autoral, o trabalho do leitor, do intérprete, é fundamentalmente um trabalho histórico de decifrar, a partir do texto bíblico e do seu contexto histórico-cultural, quais eram as intenções comunicativas do autor bíblico. Então, nessa perspectiva, tanto o texto como o próprio contexto do texto são meios, são caminhos que nos levam ao entendimento das intenções comunicativas do autor bíblico. E uma vez que a gente alcança a intenção do autor, acabou a interpretação, acabou o processo hermenêutico, porque a gente já alcançou o verdadeiro significado do texto bíblico. Quando eu comecei a estudar hermenêutica bíblica, esse foi o primeiro modelo que me foi apresentado, e eu tinha esse modelo como sendo o meu centro de referência na interpretação do texto bíblico. Mas esse modelo tem algumas falhas, e o Bird e o Wright fazem algumas críticas a esse modelo, e eu quero apresentar algumas dessas críticas para vocês. Uma primeira crítica que eles fazem a esse modelo é a crítica dos obstáculos hermenêuticos. O ponto deles nessa crítica é que os autores bíblicos falavam uma língua diferente da nossa, viviam em uma cultura bem diferente da nossa e entendiam o mundo de uma forma também muito diferente da nossa. Então, levando em consideração as diferenças históricas, culturais, sociais e linguísticas
Entre os autores bíblicos e nós, o Wright e o Bird vão falar que nós não podemos presumir de uma forma ingênua que o texto bíblico e o contexto histórico-cultural oferece pra gente uma janela automática para a mente do autor bíblico. E aí eles citam alguns textos bíblicos para ilustrar essa crítica de que nem sempre o contexto e o próprio texto fornecem uma janela clara para a mente do autor. Por exemplo, em 1 Timóteo, no capítulo 2, versículo 15, Paulo diz que a mulher será salva dando à luz filhos. Segundo o Wright e o Bird, mesmo com o estudo histórico e teológico dessa carta de Paulo, seria no mínimo muito arrogante e ingênuo o intérprete desse texto afirmar que sabia exatamente o que Paulo tinha em mente e quais eram as suas intenções comunicativas exatas ao escrever esse versículo. E aí no livro eles citam muitos outros exemplos, mas o ponto principal deles aqui é que nem sempre é possível identificar perfeitamente o que o autor bíblico tinha em mente, mesmo com um estudo histórico minucioso do texto e do contexto do autor. E como a gente viu, isso acontece por causa das barreiras culturais, linguísticas, históricas e sociais que nos separam do autor bíblico. Claro que muitas vezes a gente consegue ultrapassar essas barreiras com estudo histórico, linguístico e gramatical, mas o fato é que sempre vai ter um grau de incerteza e indeterminação em interpretações que se baseiam exclusivamente na intenção autoral. Lá no primeiro século, os primeiros cristãos, quando tinham dúvidas sobre o que Paulo, Pedro ou João tinham escrito, eles podiam simplesmente perguntar: o que você quis dizer com isso? Como a gente não tem o autor bíblico hoje para nos falar claramente quais eram suas intenções comunicativas, o Bird e o Wright vão falar que identificar o significado do texto bíblico na intenção autoral é, no mínimo, problemático e limitado. Eles argumentam que, embora a intenção do autor seja uma parte importante no processo de se chegar ao significado do texto bíblico, a intenção autoral não é a única variável a ser considerada dentro do processo hermenêutico de construção de sentido. Uma segunda crítica que eles fazem a esse modelo da intenção autoral é que os textos bíblicos podem carregar o que o Paul Ricoeur chama de um excedente de significado, ou seja, essa ideia do excedente de significado aponta para o fato de que o significado de um texto bíblico pode ir além das intenções originais do autor bíblico, e esse ponto fica muito claro quando a gente estuda o uso que os autores do Novo Testamento fazem do Antigo Testamento. Quer ver um exemplo? O apóstolo Paulo, nas suas cartas, às vezes aplica a figura do servo de Isaías a si mesmo. Lá em Romanos, no capítulo 15, versículo 21, Paulo cita um texto do capítulo 52 de Isaías, versículo 15, que diz assim: antes, como está escrito, aqueles a quem nunca foi anunciado o verão, e os que nunca ouviram entenderão. Então olha que interessante, dentro do contexto de Isaías, essa passagem faz referência à figura do servo, mas Paulo aplica essa passagem ao seu próprio ministério entre os gentios, mostrando que ele vê o seu trabalho como um cumprimento das profecias de Isaías sobre o servo que traria a revelação de Deus a todas as nações. Daniel, e por que Paulo aplica a figura do servo de Isaías a si mesmo, se o servo de Isaías é geralmente identificado com Jesus? Então, pessoal, ele faz isso porque Paulo se via em uma união tão profunda com Cristo a ponto dele entender que o que era verdade sobre Cristo também era verdade sobre ele. Então, se Cristo é o servo de Isaías, Paulo também assume algumas características desse servo de Isaías, como, por exemplo, a característica de pregar, de anunciar o evangelho àqueles que estavam fora de Israel. E, obviamente, que esse uso que Paulo faz do Antigo Testamento, de se identificar com a figura do servo de Isaías, vai além do que o próprio Isaías tinha em mente quando ele escreveu esse texto. O mesmo vale para a leitura que o autor de Hebreus faz da figura de Melquisedeque, que é uma figura que aparece na Bíblia lá no livro de Gênesis. E como a gente sabe, o autor de Hebreus relaciona essa figura de Melquisedeque a Jesus. E aí, segundo muitos estudiosos, o que o autor de Hebreus está fazendo ao relacionar Jesus com Melquisedeque é estabelecendo uma relação tipológica. Da mesma forma que Melquisedeque é apresentado pelo livro de Gênesis como um rei e sacerdote, Jesus também é apresentado pelo autor de Hebreus como um rei e sacerdote. Da mesma forma que Melquisedeque é apresentado por Gênesis como sacerdote do Deus Altíssimo, sem ser da descendência de Levi,
Jesus também é apresentado pelo autor de Hebreus como um sacerdote da ordem de Melquisedeque, ou seja, um sacerdote que não era proveniente da descendência de Levi. Ou seja, essa leitura tipológica feita pelo autor de Hebreus está estabelecendo pontos históricos e teológicos entre a figura de Jesus e a figura de Melquisedeque, e essa leitura tipológica que o autor de Hebreus faz de Gênesis também vai muito além daquilo que Moisés, que é o autor de Gênesis, poderia ter previsto ou intencionado no seu texto. Mas Daniel, peraí, será que essa hermenêutica que os autores bíblicos usaram para interpretar o Antigo Testamento também serve de padrão hermenêutico para nós? Pessoal, essa é uma boa pergunta, mas eu não vou entrar nessa questão agora, porque se eu entrar, vai desviar muito do foco desse vídeo aqui. Eu ainda vou gravar um vídeo inteirinho só para responder essa pergunta, mas caso você já queira entender melhor o que eu penso sobre isso, eu indico que você leia o último capítulo do livro Introdução Bíblico-Teológica ao Novo Testamento, da editora Fiel, porque lá nesse capítulo, o Robert Cara vai defender a ideia de que a hermenêutica utilizada pelos autores do Novo Testamento para interpretar o Antigo Testamento não só pode, como deve servir como um padrão hermenêutico para nós hoje. E uma outra pergunta que pode surgir a partir dessa ideia do excedente de significado é a seguinte: bom, se o texto bíblico pode conter significados além daqueles intencionados pelo autor humano, então isso quer dizer que os textos bíblicos podem significar qualquer coisa? E claro que não, pessoal. Dizer que um texto bíblico pode ter outros significados além dos que o autor bíblico tinha em mente, não quer dizer que o texto bíblico pode significar qualquer coisa. Os dois exemplos que eu citei mostram que os novos significados encontrados pelos autores do Novo Testamento não são significados aleatórios, são significados que estão em sintonia com a teologia geral das Escrituras e com a teologia dos próprios textos do Antigo Testamento que são citados. Então, embora essas interpretações de Paulo e do autor de Hebreus sejam interpretações que vão além das intenções originais de Isaías e Moisés, ainda assim, elas são interpretações coerentes com o que está escrito em Isaías e em Gênesis, ou seja, elas não são interpretações descontextualizadas e elas fazem sentido dentro de uma hermenêutica canônica e de uma hermenêutica cristológica. E pessoal, essa ideia de que um texto bíblico pode ter significados além daqueles que o autor bíblico intencionava originalmente, sempre foi uma crença consistente dos cristãos, desde o período da patrística, e o Bird e o Wright comentam sobre isso nesse capítulo. Esse entendimento do excedente de significado se baseia naquilo que o Michael Gorman chama de princípio hermenêutico calcedoniano, que nada mais é do que o princípio que assume que o texto bíblico possui uma dupla autoria, ou seja, uma autoria divina e uma autoria humana. Ou seja, esse princípio reconhece que os textos da Bíblia não foram escritos apenas por autores humanos. O próprio Deus é o primeiro e último autor de toda a Escritura. A Bíblia é o registro ou o testemunho de Deus falando e se revelando a nós. E as implicações dessa dupla autoria são as seguintes. Primeiro, a gente pode e deve usar técnicas exegéticas e hermenêuticas para nos ajudar a determinar a intenção do autor humano. Só que, ao mesmo tempo, a autoria divina das Escrituras indica que o significado de um texto bíblico não é e nem pode ser limitado à intenção do autor humano. Ou seja, afirmar o significado do texto além do significado histórico, além do significado humano, é um resultado necessário de uma compreensão que enxerga o texto bíblico não apenas como um mero registro de crenças e eventos religiosos, mas também como a palavra do Deus vivo que continua a falar com a gente da mesma forma que falava com os cristãos do primeiro século. Nesse sentido, esse princípio calcedoniano nos mostra que os cristãos ao longo da história sempre se importaram com a intenção autoral, com o sentido histórico do texto, mas eles nunca restringiram o significado de um texto bíblico apenas ao seu sentido histórico e humano. Só que dentro da modernidade, a ideia da intenção autoral e do sentido histórico do texto bíblico se tornou praticamente um ídolo. E muitos teólogos já têm criticado esse ídolo da hermenêutica moderna. Eu foquei aqui nas críticas do Wright e do Bird, mas outros autores como o John Frame, o Kevin Van Hooser, o Jonathan Pennington e
muitos outros também já têm criticado essa noção muito estreita que reduz o significado do texto bíblico apenas à intenção autoral. Então, resumindo, a avaliação geral que o Wright e o Bird fazem desse modelo da intenção autoral é a seguinte: eles assumem que é importante considerar a intenção original do autor, só que focar exclusivamente no autor para determinar o significado de um texto bíblico é problemático por duas razões principais. Primeiro, porque existem barreiras culturais e históricas significativas entre nós e os autores bíblicos, e essas diferenças muitas vezes dificultam a compreensão precisa das intenções originais dos autores bíblicos. E em segundo lugar, é que os textos bíblicos podem carregar um excedente de significado, que, como a gente viu, são significados que vão além do que o autor original tinha em mente. Já o segundo modelo que o Bird e o Wright discutem é a perspectiva de que o significado do texto bíblico se encontra no próprio texto. Nesse modelo, a ênfase é colocada na análise do texto em si, sem considerar as intenções do autor, porque, segundo esse modelo, as intenções do autor morreram junto com ele e elas não estão mais disponíveis a nós. Basicamente, a ideia que está por trás desse modelo é que o texto bíblico possui vida própria e o significado do texto bíblico pode ser encontrado independentemente da intenção original do autor. Então, nessa perspectiva, o foco está na análise linguística, estrutural e literária do texto bíblico. Esse segundo modelo foi muito influenciado por um movimento chamado estruturalismo, que foi um movimento que surgiu na linguística e nas ciências humanas durante o século XX. E para quem não conhece, em linhas gerais, o estruturalismo defende a ideia de que os textos devem ser entendidos como sistemas autônomos de significados, que podem ser analisados sem referência ao contexto externo ou às intenções dos autores. Então, segundo o estruturalismo, tudo que você precisa para entender o texto está contido no próprio texto, você não precisa de nada exterior ao texto. E a principal crítica que o Bird e o Wright fazem a esse modelo é justamente porque, num sentido figurado, esse modelo promove a morte do autor, ou seja, o autor e a intenção autoral passam a ser irrelevantes no processo de se compreender o significado do texto bíblico. A ideia de que o texto tem uma vida própria pode parecer sedutora no primeiro momento, mas essa ideia desconsidera que a Bíblia foi escrita em contextos históricos e culturais específicos. Sem entender o ambiente histórico, cultural e social dos autores bíblicos, é muito difícil ter uma interpretação fiel ao contexto original do texto bíblico. De forma mais técnica, o Wright e o Bird falam que o mundo textual é formado a partir de um mundo extratextual. Isso quer dizer que a Bíblia é um documento histórico escrito por autores reais e com o propósito de afetar pessoas reais. E tanto os autores como os leitores originais da Bíblia viviam em um mundo extratextual. Então, na medida do possível, a gente deve tentar entrar nesse mundo extratextual para que a gente consiga entender o mundo do texto, a realidade textual. Em outras palavras, o que eles estão falando é que a realidade extratextual antecede a própria realidade textual. Então, olha que interessante. Enquanto o Bird e o Wright criticam o primeiro modelo por fazer do autor e do seu contexto histórico um ídolo, eles criticam esse segundo modelo porque esse segundo modelo promove a morte do autor. Por mais que a gente não consiga reconstruir perfeitamente as intenções autorais, como a gente já falou, é fundamental reconhecer que o nosso entendimento do texto bíblico é muito, mas muito enriquecido quando nós consideramos o contexto histórico e cultural dos autores bíblicos e dos seus leitores originais. Portanto, o Wright e o Bird argumentam que, ao ignorar o mundo extratextual e tratar o texto bíblico como um sistema autônomo de significado, essa segunda perspectiva também falha em oferecer uma explicação consistente de como se dá o processo de formação do significado do texto bíblico. Bom, entendido isso, a gente pode partir para a terceira perspectiva, que é a ideia de que o significado do texto bíblico não se encontra nem no autor, nem no texto, mas se encontra no leitor do texto. A ideia, pessoal, por trás desse modelo é a seguinte:
o texto bíblico em si não possui vida e nem significado. Na verdade, o texto bíblico só ganha vida e significado quando ele é lido e interpretado por pessoas reais. Então, nesse modelo, são as pessoas que dão sentido ao texto. Por isso, a partir da lógica desse modelo, o sentido de um texto é determinado pelo contexto cultural e social do leitor, que impulsiona ele a interpretar e a responder o texto bíblico de acordo com os seus próprios pressupostos históricos, culturais, sociais e políticos. Esse terceiro modelo se baseia naquilo que alguns teóricos chamam de uma hermenêutica não realista. Ao contrário dos dois primeiros modelos, que entendem que o sentido do texto está ligado a uma realidade objetiva que pode ser descoberta através da análise do texto ou da análise das intenções do autor, a hermenêutica não realista argumenta que o sentido do texto não é fixo e nem se origina de uma realidade objetiva. E é a partir desse terceiro modelo que se abre espaço para chamadas hermenêuticas feministas, marxistas, psicanalíticas e muitos outros istas da vida. E como vocês podem imaginar, essa perspectiva de que o significado se encontra no leitor também apresenta alguns problemas bem sérios, e o Wright e o Bird fazem várias críticas a essa abordagem, mas eu quero destacar aqui apenas duas. Um primeiro problema que eles enxergam nessa abordagem que se baseia apenas no leitor para encontrar o significado de um texto é que essa perspectiva assume que os leitores são totalmente autônomos e que os textos são apenas reflexos das suas próprias opiniões e perspectivas. Isso significa que nessa visão, tudo que você percebe em um texto é apenas o que você e a sua comunidade já pensam. Portanto, nessa perspectiva, o texto bíblico é como se fosse um reflexo de você mesmo e um reflexo da comunidade que você pertence. Mas na verdade, para o Bird e para o Wright, ler o texto bíblico é uma experiência transformadora justamente pelo fato de que o texto traz algo novo, e esse algo novo é algo que é diferente de nós mesmos. O texto bíblico nos desafia a sermos pessoas diferentes do que nós somos. Falar que ao ler o texto bíblico a gente está lendo apenas nós mesmos é simplesmente negar a própria realidade. Pessoal, quantas pessoas ao longo da história têm sido mudadas e transformadas por causa do impacto do texto bíblico? É muito claro que o texto bíblico traz com ele um elemento transformador que faz com que a gente questione as nossas próprias crenças e os nossos próprios valores. Outra crítica interessante que o Bird e o Wright fazem a esse modelo é que ele abre caminho para uma interpretação relativista, onde qualquer leitura do texto pode ser considerada válida desde que faça sentido para o leitor. E obviamente que isso cria um grande problema, porque acaba minando a autoridade do texto bíblico. Pensa comigo, se qualquer interpretação é válida, então a gente perde um padrão objetivo para definir qual interpretação é mais fiel ao texto bíblico. E apesar dessas críticas, obviamente que o Wright e o Bird não desprezam o leitor no processo de se entender como funciona a construção do significado de um texto bíblico, porque, afinal de contas, é o leitor que faz perguntas ao texto e é o leitor que busca respostas no texto. O papel do leitor é importante, mas o leitor não é autônomo, não é autossuficiente. Como o próprio Wright e o Bird afirmam, embora o leitor tenha direitos no processo interpretativo, esses direitos não podem ser usados como pretexto para uma anarquia hermenêutica. Daniel, então, se o significado não está no autor, não está no texto e nem está no leitor, onde que está esse significado? A resposta do Bird e do Wright é que o significado do texto bíblico está no que o Anthony Chesterton chamou de fusão de horizontes. E o que é essa fusão dos horizontes? Primeiro a gente tem que entender o que é um horizonte nessa perspectiva do Chesterton. E um horizonte nada mais é que um conjunto de pressupostos, conhecimentos, valores, experiências e expectativas que moldam o nosso entendimento do mundo. É como um quadro de referência que influencia a maneira como a gente vê e interpreta o mundo. E aí, segundo Chesterton, o autor bíblico tem seu próprio horizonte, o texto bíblico também tem seu horizonte, da mesma forma que nós, leitores modernos da Bíblia,
também temos o nosso horizonte. Nesse sentido, a ideia central por trás desse conceito de fusão dos horizontes é que o significado do texto bíblico é formado a partir de um processo dinâmico que envolve a interação entre o horizonte do texto, o horizonte do autor e o horizonte do leitor. Em outras palavras, o significado do texto bíblico não está fixado apenas na intenção do autor, nem é um sistema autônomo acoplado ao texto e muito menos é exclusivamente uma construção do leitor. Em vez disso, o significado do texto bíblico surge quando acontece a fusão desses três horizontes. Nas palavras do próprio N.T. Wright e Michael Bird, eles dizem assim: em última análise, significado é a teia de conexões cognitivas que fazemos entre o mundo por trás do texto, o mundo no texto e o mundo que habitamos perante o texto. Quanto mais conexões fazemos e quanto mais completas parecem ser essas conexões, mais preferível é um significado particular atribuído a um texto, visto que explica melhor os elementos envolvidos em toda a experiência de leitura. Bom, essa citação mostra pra gente que uma boa interpretação do texto bíblico integra de forma coerente e compreensiva as informações dos contextos histórico, literário e contemporâneo, proporcionando uma compreensão mais fiel ao contexto original do texto bíblico, ao mesmo tempo que também proporciona uma compreensão do texto bíblico que toca a vida dos leitores contemporâneos. E ao fazer isso, esse modelo não apenas respeita a intenção original do autor e o contexto em que o texto foi escrito, mas também torna o texto bíblico relevante e significativo para as questões e desafios contemporâneos que a gente enfrenta diariamente. Então, para esse modelo, o significado do texto bíblico se encontra na relação dialógica entre o mundo por trás do texto, o mundo do texto e o mundo que nós habitamos diante do texto. E como vocês devem ter percebido, esse último modelo é um modelo mais integrativo. E pessoal, eu quis trazer um resumão desse capítulo do livro do Wright e do Bird, porque eu acho que esse capítulo traz uma introdução bem legal pra gente sobre a hermenêutica bíblica, sobre essas questões que são muito importantes. Além desse quarto modelo, a gente viu 3 outros modelos que têm sido muito discutidos ao longo da história da hermenêutica moderna. Então, se você não conhecia nada sobre isso, serviu de uma boa introdução para você, e se você já tinha mais ou menos o conhecimento a respeito desses assuntos, eu apresentei um quarto modelo para vocês. Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você quiser se aprofundar mais nessas questões, eu indico principalmente os livros de hermenêutica do Van Hooser e do Anthony Chesterton. Se vocês quiserem mais vídeos sobre hermenêutica, só deixa aqui nos comentários para eu saber. Então é isso, pessoal. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, de se inscrever no canal para ficar por dentro de todo o conteúdo produzido por aqui. Eu vou ficando por aqui, fiquem todos com Deus e até a próxima.